Vamos imaginar um cenário aqui. Um que é, na verdade, o maior pesadelo geopolítico do nosso tempo. O Irã fez o que todo mundo sempre temeu. O Estreito de Hormuz, a artéria de petróleo mais crítica do planeta, está fechado. Com um único movimento, a economia global começa a entrar em colapso. E só para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema. Antes desse bloqueio, 1/5 de todo o petróleo do mundo passava por ali. Todo esse volume espremido num corredor que no ponto mais estreito tem só 33 quilômetros de largura. É a veia jugular da economia mundial. Mas a questão não é só o petróleo. Pensa no gás natural do Catar, que basicamente aquece a Europa. Pensa nos fertilizantes que alimentam o planeta. Tudo passa por ali. Então, a crise é gigantesca. E lá no centro de tudo, o Comando Central americano está olhando para um quebra-cabeça que, sinceramente, parece não ter solução. Então, como a gente chegou nesse ponto e para onde vamos agora? Bom, primeiro, vamos entender o choque inicial no sistema. Depois, vamos mergulhar na geografia, que faz de Hormuz uma armadilha militar perfeita. Aí a gente vai analisar as 3 opções, todas péssimas, diga-se de passagem, que estão na mesa dos Estados Unidos. Bombardear as montanhas, tentar atravessar esse corredor da morte ou partir para uma invasão terrestre. E, por fim, a gente calcula o verdadeiro preço para reabrir essa passagem. Ok, antes de avaliar qualquer opção, a gente precisa entender o campo de batalha. Porque, olha, este não é um campo de batalha comum. Aqui, a superioridade aérea americana, que normalmente resolve tudo, parece que se dissolve. O Irã conseguiu transformar esse gargalo geográfico numa armadilha mortal. E a chave para entender essa armadilha toda está nesse conceito, Kill Box. É exatamente assim que o Colégio de Guerra Naval dos Estados Unidos descreve o Estreito de Hormuz, uma zona de extermínio perfeita. Pensa bem, em mar aberto, a Marinha Americana é soberana, não tem discussão. Mas aqui, num canal apertado, raso, cercado por montanhas hostis e ilhas fortificadas, a maior vantagem dos Estados Unidos, que é atacar à distância, simplesmente evapora. A estratégia iraniana é um verdadeiro pesadelo de guerra assimétrica. Eles atacam por 4 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, por baixo, o fundo do mar, que pode estar semeado com até 6.000 minas navais. Segundo, a costa, que está lotada de mísseis antinavio escondidos. Terceiro, a superfície da água, com enxames de centenas de lanchas de ataque super rápidas, quase impossíveis de rastrear. E quarto, pelo ar, com drones kamikaze e até barcos-bomba não tripulados. É uma tempestade perfeita de ameaças de baixo custo. E para piorar tudo, tem uma ironia cruel nessa história. Os primeiros ataques aéreos americanos, aqueles que foram projetados para decapitar o comando iraniano, acabaram, na verdade, fortalecendo a defesa. Como? Simples. Ao eliminar a liderança central, eles ativaram protocolos de emergência, e esses protocolos dão autonomia total para cada comandante local. Ou seja, em vez de enfrentar um exército com uma cabeça, os Estados Unidos agora enfrentam uma hidra com centenas de cabeças independentes. Bom, isso nos leva direto para a primeira opção na mesa de crise: usar força bruta aérea. A ideia é simples: continuar bombardeando as montanhas numa guerra de puro atrito, na esperança de pulverizar a capacidade de ataque do Irã. Só tem um problema. Essa campanha já está acontecendo. Já foram mais de 10.000 alvos atingidos. E mesmo assim, os ataques iranianos não param. Aquela estratégia de choque e pavor que funcionou em outros lugares, aqui simplesmente não está dando resultado. E o motivo é a doutrina iraniana de dispersão tática, nunca concentrar seus recursos num lugar só. O que a gente vê se desenrolar é um jogo frustrante de gato e rato. As forças iranianas disparam seus mísseis de dentro de túneis camuflados nas montanhas e somem, antes que dê tempo de responder. Para tentar alcançar esses alvos, a Força Aérea Americana e a israelense precisam usar suas armas mais caras, mais especializadas, as bombas de penetração profunda, verdadeiros monstros de engenharia feitos para destruir bunkers. E é aqui que a matemática da guerra fica brutalmente clara. Os Estados Unidos gastam centenas de milhares de dólares em uma única bomba super tecnológica para tentar destruir o quê? Um lançador móvel de baixo custo. É uma troca que, economicamente, não se sustenta. E o Irã sabe disso perfeitamente. A estratégia deles não é vencer uma batalha decisiva. É sangrar o adversário financeiramente, absorvendo os golpes e continuando o assédio. A conclusão aqui é inevitável. Só o poder aéreo não vai resolver o problema. Certo, se o bombardeio não está funcionando, qual é a próxima jogada? A mais óbvia, a mais intuitiva. Correr o risco. Mandar a marinha para dentro e escoltar os navios comerciais, tentando abrir um caminho no meio da kill box.
O problema é que a escala dessa operação é colossal. Proteger um único navio comercial nesse ambiente hostil exige uma escolta pesadíssima. A gente está falando de, no mínimo, 2 destroyers mais cobertura aérea constante. Agora imagine fazer isso para dezenas, talvez centenas de navios, todos os dias. A Marinha dos Estados Unidos, por mais poderosa que seja, simplesmente não tem navios ou aviões suficientes para uma tarefa dessas. E mesmo que fosse possível proteger os navios de mísseis e drones, ainda resta a ameaça silenciosa, invisível, as minas. E é aqui que o plano todo desmorona. A verdade é chocante. A capacidade da Marinha Americana de lidar com minas é quase nula. Como diz a fonte, o grande problema é que eles não têm meios para varrer as minas na região. Quantos navios caça-minas os Estados Unidos têm disponíveis em toda a região do Golfo para essa tarefa monumental? A resposta é 1. É isso mesmo. Um único navio. Não é erro de digitação. Meses antes da crise, a frota foi desativada ou realocada. Deixar um navio sozinho para limpar o que pode ser o campo minado mais perigoso do mundo não é apenas insuficiente. É uma falha estratégica catastrófica. Ok, então, bombardear do ar é insustentável. Escortar pelo mar é logisticamente impossível. O que sobra? A opção mais perigosa, mais radical de todas. Uma invasão. Levar a guerra para o solo iraniano e tomar as ilhas que servem de base para os ataques. A lógica por trás dessa invasão é bem direta. Se as ilhas são um problema, então capture as ilhas. Os alvos principais seriam a gigantesca ilha de Qashm, que é um verdadeiro vespeiro de túneis e bases secretas, e aquele trio de ilhas menores, Abu Musa e as Tumbs, que funcionam como sentinelas armadas, vigiando o coração do estreito. E a força para essa missão já está a caminho. É a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, a bordo do navio de assalto anfíbio USS Trípoli. A gente está falando de 2.500 fuzileiros de elite, apoiados pelo que é de mais moderno em poder aéreo, como os caças F-35B e as aeronaves Osprey. O plano, um assalto aéreo fulminante para tomar as ilhas. Só que aqui, o plano militar esbarra numa realidade brutal. Invadir essas ilhas significa passar de uma guerra de drones e mísseis para um combate terrestre sangrento. Significa fuzileiros lutando em túneis em terreno fortificado. O risco de baixas é altíssimo. E mais do que isso, seria cruzar uma linha vermelha que eliminaria qualquer chance de diplomacia, garantindo uma resposta desesperada e total do Irã. E é nesse ponto que a gente percebe que o Estreito de Hormuz é só o palco principal de um conflito muito maior. O bloqueio não é um ato isolado, é a peça central do que os estrategistas chamam de escalada horizontal, que é a capacidade do Irã de incendiar a região inteira ao mesmo tempo. Enquanto a crise acontece em Hormuz, o Irã ativa seus aliados por todo o Oriente Médio. Os Houthis fecham o Mar Vermelho. O Hezbollah lança uma chuva de foguetes sobre Israel. Células adormecidas sabotam a infraestrutura de energia na Arábia Saudita e no Catar. E a ameaça mais assustadora de todas fica no ar. Um ataque às usinas de dessalinização, que poderia deixar milhões de pessoas sem água potável. Uma região inteira em chamas. E aí, a verdadeira estratégia iraniana fica clara como o dia. O objetivo nunca foi a conquista militar. O objetivo é a sobrevivência do regime através do caos. É usar a guerra assimétrica para infligir um sangramento econômico e logístico tão severo, tão insustentável, que os adversários sejam forçados a recuar. É transformar a desordem global na sua apólice de seguro. O que nos leva a uma conclusão bem desconfortável. No papel, o poder militar dos Estados Unidos e seus aliados é infinitamente superior. Mas na geografia confinada de Hormuz, a estratégia assimétrica do Irã criou um impasse. Eles provaram que não precisa ser o mais forte para paralisar o ponto mais vital da economia mundial, deixando a maior superpotência do planeta com um leque de opções que vão do ruim ao catastrófico. Isso nos deixa com uma pergunta final. Se a força militar convencional não consegue garantir a passagem segura, se cada opção leva a um desastre ainda maior, qual é então o verdadeiro preço da livre navegação? Neste novo tabuleiro de xadrez geopolítico, essa é uma pergunta para a qual ninguém parece ter uma boa resposta.